Nós, neste fim de semana, que é uma continuidade do Evangelho da semana passada, na semana passada nós tivemos o Evangelho da multiplicação dos pães, não sei se você lembra, consegue lembrar, eu fiz uma reflexão sobre o partir, como era importante partir o pão para que esse pão se multiplicasse. E o Evangelho de hoje, ele quase que continua, como se fosse já um segundo, já depois de domingo, já um segundo dia, dizendo, depois da multiplicação dos pães. Então, depois do domingo passado, depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca. E esta passagem que é tão linda, que o Papa Francisco, inclusive, utilizou naquele 27 de março, na Praça São Pedro, quando nos deu aquela belíssima bênção para Roma e para o mundo, e ele utilizou este evangelho falando que todos nós estamos na mesma barca, que ninguém se salva sozinho. Poderíamos ter tantas reflexões, poderíamos falar inclusive da nossa fé fraca, frágil, porém, eu decidi pegar um ponto somente que pode nos ajudar na reflexão, que é Jesus, que se apresenta aos discípulos, se apresenta também a você e a mim, a todos nós, como Deus, como Filho de Deus. Deus é. Quando ele aparece caminhando sobre as águas, pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Este andando sobre o mar é um elemento que, inclusive, no livro de Jó, diz que Deus caminhava sobre as águas. É Deus andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, repete novamente, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, coragem, sou eu. Este sou eu, que poderia ser também eu sou, é quase que o nome de Deus, como ele se apresenta no livro do Êxodo, a Moisés, quando Moisés recebeu o chamado para libertar o povo da escravidão do Egito, que ele tinha aqui em nome de Deus, ele disse, mas tá, eu vou lá e vou dizer, como que se chama? Como que é o teu nome? E aí Deus disse a Moisés, eu sou aquele que é. Ou o nome de Deus é eu sou. E então aqui Jesus se apresenta com este nome de Deus. E aí Pedro, como muitas vezes fazia as coisas sem pensar, ele se atira, ele até como chefe do grupo, ele diz, olha, então Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, vem. Ele diz também para você e para mim, vem. Pedro então desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, que esse poderia ser um ponto que nós poderíamos inclusive meditar muito, quando Pedro sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, homem fraco na fé. E aí, todos vendo aquela cena, Jesus caminhando sobre as águas já, né? Eles já reconhecem ele como aquele que tem o domínio da natureza, como nós ouvimos na primeira leitura. Deus se manifesta a Elias numa brisa suave. E aí, eles olhando Jesus, eles estavam com medo, pensaram que era um fantasma. Mas quando viram Pedro andando sobre as águas... Mas por que Pedro andava? Por causa das suas próprias forças? Não, porque ele estava com os olhos fixos em Jesus. Aí começa a afundar por causa... E aí nós poderíamos meditar, mas o que aterroriza, que é uma teofania, Deus que novamente se manifesta, e se manifesta, e Jesus se manifesta sendo Deus, eles vendo aquela cena de Jesus e Pedro, Jesus depois então entra na barca, e eles na barca provavelmente estavam bem juntinhos lá, não sei como, mas eles se prostraram, e reconheceram, então, Jesus sendo Deus. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus, a divindade. Então, Jesus, claro, ele é o nosso irmão,
Na nossa filiação, nós somos todos filhos de Deus. A partir do batismo, nós recebemos esta filiação como filhos adotivos. Jesus é o Filho único. E nós, então, adotados por Deus, Jesus é nosso irmão. Ele é o nosso amigo, que caminha conosco. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso libertador. Como tanto nós cantamos, não é? Mas hoje Ele se apresenta a você e a mim sendo Deus. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então vamos levar esta verdade para a nossa vida. Principalmente quando nós somos convidados, e nesse tempo, então um tempo de provação, a vencer as tempestades, com um olhar fixo em Jesus. Vamos reconhecê-lo não só como nosso amigo, nosso companheiro, nosso irmão, mas Jesus, tu és o Filho de Deus. Tu sabes o melhor para mim, para minha família. Eu creio e contigo também eu, assim como Pedro, posso caminhar sobre as águas. E as águas também nas Sagradas Escrituras. Nós vemos isso em Apocalipse, no capítulo 20. As águas também como um símbolo do mal. Nós conseguimos também caminhar sobre o mal, mas somente com um olhar fixo em Jesus, que é Filho de Deus. E se é Filho de Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.